Esta narrativa tem início, com uma jovem de cabelos cor-de-rosa despertando, ao sentir a suave luz do sol em seu rosto, ainda levemente sonolenta. Ela move a mão, e sussurrando, revela sua preferência por homens com peitorais musculosos. Subitamente, ela abre os olhos, percebendo que não estava sonhando, mas havia um homem adormecido ao seu lado. Surpresa e um pouco nervosa, questiona-se sobre a presença dele e quem é esse homem tão atraente. Aos poucos, ela começa a recordar os eventos da noite anterior, quando participou de um baile de máscaras no Palácio Imperial para celebrar o seu aniversário. Lá, encontrou um homem loiro de olhar penetrante e decidiu seduzi-lo, lamentando agora o quão rápido tudo aconteceu. Agora que se tornou adulta, mentalmente pede desculpas ao pai. Seus olhos voltam-se para a pessoa ao seu lado, incapaz de deixar de admirar sua beleza. Ao mesmo tempo, questiona-se como alguém pode parecer tão bonito, mesmo enquanto dorme. Nesse instante, ela percebe que o homem está despertando e vira-se para encará-la com um sorriso nos lábios. Ela sente-se envergonhada, e essa sensação aumenta quando ele se aproxima e gentilmente beija sua testa, desejando-lhe bom dia. Ela fica incerta de como reagir, e ele pergunta se ela está dolorida, pedindo desculpas pelo fato de ter sido a primeira vez deles na noite anterior, e confessando que não conseguiu se controlar completamente. Ela fica corada diante de suas próprias palavras, mas, ao recordar o que aconteceu, questiona-se se era verdade as afirmações dele, pois ele demonstrou que tinha muita habilidade no que fazia. Ele pergunta novamente, preocupado em saber se ela está dolorida, e sugere chamar um médico. Ela, no entanto, responde que não é necessário. Ele, usando seu charme, sorri e indaga se ela está com fome. Tentando parecer indiferente, ela responde que geralmente não toma café da manhã e que já deve ir para casa. Mesmo assim, ele faz soar suavemente uma pequena campainha, pedindo para que ela se alimente antes de partir. No entanto, ela vira-se para sair, consciente de que se não chegar em casa em breve, seu pai e seus irmãos ficarão muito preocupados. Contudo, ela repentinamente para. E pede ao homem que se vire, para que possa trocar de roupa. Ele argumenta que não faz sentido fazer isso depois de tudo o que aconteceu, deixando ela envergonhada, ao mesmo tempo em que ele beija seus cabelos, e solicita que ela o chame pelo nome. Então, ela rememora o momento da noite anterior, em que solicitou o nome dele, e antes de beijá-la, ele revelou que se chamava Theo. Observando sua expressão corar ao recordar esse detalhe, Theo pergunta se ela já se lembra de tudo. Ela confirma, e acrescenta que há algo para compartilhar sobre o ocorrido na noite anterior. No entanto, antes que possa falar, batidas na porta interrompem o momento. Theo a segura com firmeza, cobrindo-a com seus braços, e autoriza a entrada da pessoa do outro lado. Uma voz pergunta se Sua Majestade a chamou, e ao ouvir a palavra Majestade, ela fica perplexa, afastando-se dele para examiná-lo melhor. Ao perceber como a voz se refere a ele como Sua Alteza, ela força um sorriso quando Theo questiona se está tudo bem. Internamente, ela reflete sobre a confusão na qual se encontra, percebendo que o homem diante dela é o tirano da história que estava lendo antes de morrer. Essa história era uma novela romântica intitulada Para Meu Imperador, na qual a heroína ascende à posição de cavaleira imperial, enfrentando diversas adversidades ao lado do imperador, o protagonista masculino da trama. Juntos, eles superavam desafios, e finalmente, eles se casavam, tendo um desfecho feliz. Por outro lado, figura o personagem secundário, Judith Ferrer Green, nascida em uma família nobre, mas que jamais experimentou o calor do afeto de alguém. Contudo, ao desfecho da história, seu destino é desolador, perecendo de maneira miserável após sucumbir ao veneno dos ciúmes, e assediar a protagonista original. Na realidade, ela encontrava uma identificação profunda com a personagem Judith, já que também nunca experimentou o amor de sua família. No entanto, de maneira surpreendente, ela acordou um dia no corpo de Judith, uma mera bebê. Recorda-se de ter chorado, uma vez que estava há uma semana de concluir a universidade, quando um acidente de carro abruptamente a transportou para aquele lugar. Ela diz que preferia ter renascido como um servo, o personagem principal, pois não desejava enfrentar o mesmo destino trágico que Judith teve na novela, sendo vítima nas mãos do tirano, Theodor Graenlu Voltemar, o imperador do vasto Império Voltemar, o maior território do continente. Theodor, único herdeiro do trono imperial,
viu seu destino mudar drasticamente, quando a amante de seu pai deu à luz a um filho. Em uma idade precoce, ele foi testemunha do doloroso episódio, em que sua mãe foi falsamente acusada e acabou tirando a própria vida. Aos 19 anos, seu pai faleceu, e ele ascendeu ao trono. No entanto, rumores começaram a se espalhar, após a morte do segundo príncipe em um incêndio misterioso. Dizia-se que Theodore era um tirano de sangue frio, capaz de tirar a vida de seu próprio pai e irmão mais novo, para garantir a supremacia no trono. Desde o momento em que a protagonista ingressou nessa história, ela sabia que o imperador seria seu inimigo, pois ele a mataria por interferir em sua relação com a protagonista original. No entanto, ela percebeu que, ao ser Judite, poderia evitar encontrá-lo, e assim, salvar a si mesma. Ela contempla a ideia de que, ao seguir todas as diretrizes corretamente, poderá construir uma vida feliz. Foi assim que ela iniciou sua jornada vivendo como Judite. Permitindo-se desfrutar plenamente de sua segunda vida, o tempo transcorre gradualmente, e ao contrário de sua vida anterior, sua nova família sempre é amável com ela, demonstrando um carinho quase transbordante. Entre risadas, ela chega a pensar que renascer como uma vilã, nascida em berço de ouro, foi a melhor coisa que poderia lhe acontecer. Sempre convencida de que cruzar o caminho do imperador era extremamente perigoso, ela evitou vê-lo a todo custo, abstendo-se de comparecer aos inúmeros banquetes realizados no Palácio Imperial. Contudo, ela não deseja viver reclusa para o resto de sua vida. É por isso que decide participar da chamada Festa de Máscaras à noite, na qual se celebra a maioridade. Nesse banquete, convergem nobres de todos os tipos, recentemente tornados adultos. O imperador costumava aparecer por alguns minutos para proferir um discurso de congratulações, e em seguida, retirava-se. Judite, então, tomou a decisão de comparecer à festa, animada com a expectativa de desfrutar de uma noite agradável, e quem sabe, encontrar um romance. No entanto, após algumas bebidas, começou a questionar por que havia tão poucos rapazes atraentes no evento. Por esse motivo, optou por retornar para casa mais cedo, já que além disso, ela poderia tranquilizar seus irmãos. Mas antes de se retirar, Judite trocou olhares com um homem loiro muito atraente, que logo lhe ofereceu um sorriso cúmplice. Esse gesto a fez corar, e ela se deixou envolver pelo calor do momento, ao encontrar com seu futuro esposo. Ele se vira para partir, mas Judite o segue, pedindo que ele pare. Por acaso, a máscara dela cai, mas Judite escolhe ignorar o incidente, e insiste em segui-lo. É nesse momento que ele se vira e comenta, mencionando não saber se ela é muito corajosa ou muito ingênua. Ele indaga se ela não aprendeu a não seguir estranhos. Envergonhada, ela afirma que foi ele quem a seduziu primeiro. Então ele sorri, e retira a máscara. E se aproxima, questionando se pode interpretar que ela foi tentada por ele. Judite fica corada diante da proximidade, mas reúne coragem. Cansada de ser tratada como uma criança, ela o surpreende ao segurar sua jaqueta entre as mãos. Em seguida, une seus lábios num beijo. Foi assim que terminaram juntos naquela noite. Ele parecia um tanto nervoso, então Judite pergunta o que está acontecendo. E ele adverte que ela se arrependerá. No entanto, ela sorri e assegura que isso não acontecerá. Após esse momento, ela o abraça e começa a beijá-lo. Agora, diante da refeição que o imperador ordenou diante dela, ela mentalmente expressa o quanto se arrepende, levando as mãos ao rosto, e comentando que tudo aquilo é uma loucura. Ao observar Theo, reflete sobre a tolice que cometeu, pois era evidente que um homem como ele, deveria ser o protagonista masculino da novela. Ela se culpa por como seus olhos se desviaram para o caminho errado, e como consequência, resultou nessa situação. Ela se inclina perante o imperador, declara em voz alta que cometeu uma grande falta de respeito à sua majestade, prometendo que se ele a deixar viver, nunca mais terá notícias dela. Ele encara sombriamente, e questiona como ela ousa tirar a pureza do imperador e depois partir, acrescentando que isso poderia ser considerado traição. Judite, perdida diante da situação, não sabe como reagir, e ele se aproxima dela. Entre lágrimas, ela pensa se todo o seu esforço foi em vão, e se morrerá ali. Theo interrompe seus pensamentos ao lhe dar um beijo na testa, declarando que se ela dormiu com ele, agora deve assumir a responsabilidade.
Judite, inicialmente em silêncio, é instigada por ele a responder. Sob a pressão de seu olhar, ela finalmente afirma que o fará, que assumirá sua responsabilidade. Em seguida, ela indaga o que deve fazer. Pouco depois, vemos Judite começando a comer, e Theo pergunta se a comida está deliciosa. Com uma emoção contida, ela responde afirmativamente. Em sua mente, ela se questiona se ele é realmente uma boa pessoa, mas logo nega esse pensamento, reafirmando para si mesma que afinal, ele é um tirano preocupado apenas consigo mesmo e com a protagonista original. Ainda assim, não consegue evitar pensar que ele parece ser amável quando sorri. Nesse instante, Theo a observa e pergunta sobre uma boa data para o casamento. Ao ouvir isso, Judite engasga com a comida. Theo pergunta se está tudo bem, mas Judite, mais uma vez, pensa que toda aquela situação é uma verdadeira loucura. Então, ele chama um servo que estava do lado de fora, e pergunta quem escolheu o menu do café da manhã. O rapaz responde que foi o chefe principal. Theo, visivelmente irritado, questiona como o chefe pode oferecer pão a alguém que teve uma ressaca do dia anterior, indagando se ele queria que ela se engasgasse. Imediatamente, ordena que coloquem o chefe na prisão. Nesse exato momento, ao fundo, Judite, perplexa com o desenrolar dos acontecimentos, tenta explicar que foi culpa dela por ter engolido mal. Theo se aproxima dela e estende a mão, dizendo que não é culpa dela. Ele menciona que foi culpa do pão, por ter ficado preso em sua garganta, e da pessoa que o fez. Judite não consegue acreditar no que ele diz, e se surpreende com o quão semelhante sua forma de agir é a de seu pai e irmãos. Naquele momento, ela relembra da infância, quando seus irmãos a consolavam após uma queda, enquanto seu pai gritava com alguém por ter deixado madeira jogada por ali, e ter machucado sua querida Judite. Ele continuou afirmando que a pessoa estava demitida, e que também cortaria suas mãos. Ao testemunhar essa situação tensa, ela mostrou o seu rosto mais doce, pedindo ao pai com um sorriso, que a abraçasse. Esse gesto habilmente conseguiu distrair e acalmar, tanto o pai quanto os irmãos, evitando que a situação escalasse para algo mais grave. Agora, Judite decide aplicar uma estratégia semelhante. Olhando para o imperador, ela expressa tristeza ao mencionar que ficaria desapontada se ele demitisse o chefe, elogiando o quão delicioso estava o pão. Theo reflete por alguns segundos, e em seguida, pede ao seu servo que instrua o chefe a prestar mais atenção na escolha dos alimentos. Ao testemunhar esse desfecho surpreendentemente positivo, Judite fica surpresa com a eficácia da abordagem. Ele a olha com um sorriso encantador, e ela reflete sobre como é incrível, que mesmo diante da quase ruína da vida de alguém, ele possa sorrir daquela maneira. Sentando-se ao lado dela, Theo sugere continuar a discutir os detalhes do casamento. Um sorriso nervoso aparece no rosto de Judite, ao questionar se isso é realmente o que ele quer. Theo pergunta se não é exatamente isso que significa assumir a responsabilidade. Em sua mente, ela pensa em recusar. Na história original, Judite tinha um compromisso arranjado com Theo, e ela teme que ao seguir o mesmo caminho em sua nova vida, possa enfrentar um final trágico, igual ao da novela. Ao mesmo tempo, ela pondera sobre o medo de rejeitá-lo, e preocupa-se com as possíveis consequências que seu pai e seus irmãos enfrentariam por sua causa. Nesse instante, um servo chama o imperador, comunicando que há um assunto urgente. Theo, abruptamente, questiona o que aconteceu. O servo exprime algumas palavras, e Judite sente um alívio por essa interrupção inesperada na conversa deles. Theo vira-se para ela e expressa seus pesares, mas afirma que precisa partir. Ele a beija carinhosamente na testa, pede que descanse, e assegura que retornará em breve. Despedindo-se com um sorriso, ela pede que tenha cuidado. Mais tarde, encontramos Theodor no trono, e seu auxiliar percebe que o imperador parece estar de mau humor naquele dia. Theo questiona o homem diante dele, sobre o motivo de estar no palácio tão cedo. O duque Genovis Ferergren, chefe do Conselho dos Nobres, solicita a liberação dos soldados para realizar uma busca no palácio. O imperador indaga por que deveria concordar, e o duque revela que sua filha desapareceu. Theo pergunta se trata-se da senhorita Ferergren Genovis, e o duque confirma.
Ele explica que não se sabe do paradeiro dela desde a noite anterior, quando compareceu ao banquete no Palácio Imperial. O Duque comenta que procurou em todos os lugares, mas ainda não conseguiu encontrá-la. Theo autoriza a busca no palácio, e o Duque expressa profundo agradecimento por isso. Contudo, Theo acrescenta que a inspeção no palácio é um ato de grande poder, pedindo ao Duque que não se esqueça que isso é possível graças à sua generosidade como imperador. O Duque assegura que nunca esquecerá, e promete recompensá-lo algum dia antes de se retirar. Enquanto observa o Duque se afastar, Theo fica pensativo por alguns segundos. Logo após, um de seus servos surge, e informa que a senhorita que estava em seus aposentos desapareceu, deixando apenas uma carta. Em outra parte do palácio, Judith tenta evitar os guardas, repetindo seu plano de fuga em mente. Primeiramente, deixou uma carta ao imperador explicando a necessidade de partir, preocupada com sua família. Em seguida, pediu ao servo que estava diante de sua porta para buscar ajuda, alegando estar indisposta. Aproveitando o momento em que ele partiu, iniciou sua fuga. Na terceira fase do plano, ela planeja pedir à sua criada Marie suas roupas, para assim, conseguir fugir do país. Por fim, o imperador encontrará Marie em seu lugar, rendendo-se por não conseguir localizá-la. Ela contempla que mais cedo ou mais tarde, o imperador conhecerá Cerne, e se apaixonará por ela, conforme está escrito na novela. Acreditando que assim ele a esquecerá, e tudo voltará ao normal. Ela afirma que seu plano é perfeito, e que em breve poderá retornar felizmente para sua família. Theo recebe a carta de Judith, pensa nela com um sorriso, e elogia o quão bonita é sua criada. Ele fica surpreso por não estar de mau humor, e questiona como ela será punida. Enquanto tenta fugir, Judith pondera que se o imperador descobrir que ela é, na verdade, a princesa Ferengreen, ficará furioso, pensando que ela está tentando zombar dele, e consequentemente, sua vida chegará ao fim. Ao longe, ela percebe uma voz familiar, e se alivia ao descobrir que é Cain, seu irmão mais velho. Tentando se aproximar, um dos guardas a impede. Cain Fergre, chefe dos Cavaleiros de Aden, e seu irmão, intervém explicando ao guarda que garante que ela é sua irmã mais nova, e pede que a deixe em paz. Seu irmão se aproxima dela com preocupação, indagando onde ela estava e se estava ferida. Judith se desculpa, explicando que adormeceu. Cain questiona com apreensão se ela tem certeza de que nada mais aconteceu, e ela assegura que está bem. Diante disso, Cain decide procurar seu pai, informando que estava tão preocupado, que foi pedir ao imperador que revistasse o palácio. Essa revelação deixa Judith um pouco nervosa, e quase entre lágrimas, ela diz que se sente muito mal, e pede ao irmão que a leve para casa. O irmão a olha com preocupação, e diz que irão imediatamente para a carruagem. Internamente, ela lamenta ter mentido, mas mantém com firmeza a ideia de que tudo isso é pela sua sobrevivência. Na mansão do Ducado Ferengreen, observamos Tussin, irmão de Judith e mestre da Torre Mágica, ficar emocionado ao receber a notícia de que encontraram sua irmã. Assim que a vê, começa a fazer uma série de perguntas sobre onde ela estava e se está ferida. Contudo, Judith nota as manchas em seu traje, e preocupada, pergunta o que é aquilo que parece ser sangue. Tussin pede a ela que não se preocupe, assegurando que não matou ninguém. Antes que Judith possa acrescentar mais alguma coisa, seu pai surge e expressa o quão preocupado estava por ela. Ele a abraça com força, e pergunta se ela está bem. Cain responde por ela, informando que ela mencionou não estar se sentindo muito bem. Judith escuta seu pai começar a gritar, solicitando a presença de um médico. Mais tarde, o homem explica que Judith está exausta devido ao excesso de bebida. Todos expressam preocupação, e perguntam como podem ajudá-la a se recuperar. Ao ouvir a comoção, ela se levanta e assegura que está bem, encorajando todos a retornarem ao trabalho, destacando que todos ocupam posições muito importantes. Em seguida, ela os contempla com um sorriso caloroso, afirmando que começou a se sentir muito melhor ao vê-los. Seu pai e irmãos a observam com ternura, e ela reflete sobre quão fácil é persuadi-los em qualquer situação. Finalmente, despedem-se, e ela menciona que se encontrarão mais tarde. Na mesma noite, vemos Judith vestida com o uniforme de sua criada.
Marie questiona se ela realmente sairá assim, e comenta que assumir o papel de sua substituta é demais para ela. Judith explica que busca viver sua vida em paz. E que caso seu pai a descubra, deve mostrar a ele a carta que deixou para ele e seus irmãos. Com isso, Judith parte, cumprimentando sua criada, e expressando a esperança de retornar em breve. Ela se afasta e começa a procurar um buraco escondido no muro. Ao encontrá-lo, consegue escapar, pensando que o próximo passo é chegar ao porto. Inesperadamente, ouve alguém chamar seu nome, e ao olhar para cima, depara-se com Theo, que estendendo-lhe a mão, diz que está ali para levá-la. Minutos depois, Judith se vê diante da imagem de um tapete vermelho e servos, dando as boas-vindas ao imperador, com ela ao seu lado. Em seus pensamentos, ela fica um tanto nervosa, pois acabou voltando à caverna do dragão. Theo apenas a observa enquanto caminham pelo palácio. Judith para apreciar um quadro, e o imperador pergunta se ela gosta. Em seguida, menciona que vários rumores dizem que o primeiro imperador de Voltemar era metade homem e metade dragão, por isso o símbolo da casa imperial representa esse animal, em uma mostra de como veneram seu poder. Ele também menciona que é comum na família do Império haver um herdeiro do poder do dragão em cada geração. Judith, em seus pensamentos, questiona se ele está se vangloriando de si mesmo. Ela recorda que conforme a novela original, Theo havia herdado os 3 poderes do dragão. Primeiramente, possuía um corpo tão resistente quanto as escamas de um dragão. Seu segundo poder era uma força sobrenatural, comparável à de seu pai e irmão Caim. Por último, havia a espada de ego chamada Hakion, que foi empunhada pelo primeiro imperador do reino. Nossa protagonista reflete sobre como Theo é, sem dúvida, muito afortunado. Mesmo após os rumores de que ele teria acabado com sua própria família, ele continua sendo a única pessoa que poderia ser considerada um bom imperador, graças a todas as habilidades que possui. Além disso, acredita que Theo logo conhecerá Cerne, encontrando assim a felicidade ao lado do amor de sua vida. Ela vislumbra que somente nesse momento poderá ser livre, vivendo uma vida feliz como personagem secundária. No entanto, seus pensamentos são interrompidos quando entram em um quarto, e ao se virar, encontra Theo desabotoando a camisa. Judith fica extremamente nervosa, e pergunta o que ele está fazendo. Enrubescida, diz que, com todo respeito, declara que ainda não está preparada para passar outra noite com ele. Theo se desculpa e oferece seu pijama, explicando que é tudo o que tem no momento. Ele promete que ao amanhecer, chamará o designer do palácio para que ela possa ter roupas mais confortáveis. Agradecida, Judith diz que não é necessário. Internamente, ela se envergonha por ter interpretado mal as ações de Theo. Finalmente, veste a roupa que ele deu. Theo a observa, e ao notar uma marca perto de seu pescoço, fica envergonhado. Ele se aproxima dela e se desculpa por isso, reconhecendo que deveria ter sido mais cuidadoso na noite anterior. Ao perceber a reação de Theo, Judith se sente um pouco constrangida. Com sinceridade, ela diz que ele não deve se sentir culpado, pois gostou muito do que fizeram na noite anterior. Theo, envergonhado, se aproxima dela e sussurra no ouvido, se podem fazer de novo. Ela fica sem palavras. Mas Theo logo levanta ambas as mãos, dizendo que já é tarde e que é melhor irem dormir. Ambos se deitam, e depois de dar um beijo na testa, Theo lhe deseja boa noite. Judith pensa que apesar de ter desejado algo do imperador, no final, seu plano falhou estrondosamente. No dia seguinte, ambos despertam abraçados novamente. Judith comenta algo sobre acordar sobre o peito musculoso de um homem. Theo, que estava ouvindo, pergunta se ela gosta tanto dessa parte dele. Surpresa, Judith se desculpa, mas ele diz que está tudo bem, e que ela pode continuar tocando. Ela nega, culpando interiormente sua mão, por se mover por conta própria. Nesse momento, Theo surpreende-a levantando em seus braços a centímetros de seu rosto. Ele a olha com um sorriso, e ela fica envergonhada. Em seguida, ele a leva para a sala de jantar, e a coloca em uma das cadeiras. Judith observa toda a comida à sua frente com um pouco de surpresa. Theo pergunta se está tudo bem, e pede que ela coma tranquilamente.
Ela diz que se sente melhor do que ontem, mas, interiormente, questiona por que Theo parece estar de tão bom humor. Menciona para si mesma ter um mau pressentimento sobre isso. Segundos depois, eles retomam a conversa que estavam tendo no dia anterior sobre o casamento. Ela fica perplexa, mas ele continua e pergunta quando seria um bom momento para o casamento, sugerindo que poderia ser depois de amanhã. Cansada do assunto, Judith pensa que parece ser inútil falar com ele, mas, de qualquer forma, deve tentar impedir o casamento. Então ela diz que, na verdade, esteve mentindo para ele a respeito de algo. Ele pergunta sobre o que se refere, e continuando, Judith explica que na realidade ela não é a senhorita Judith, mas apenas uma criada do Duque Fairgreen. Ele a olha, e ela diz que naquela noite de máscaras, foi enviada para tomar o lugar da princesa, já que ela havia mencionado que queria conhecer o palácio. Menciona que como plebeia, não poderia se casar com o imperador, e que também está certa de que muitos se oporiam. Theo pega em seus cabelos, e diz que isso não importa, que é só com ela que ele quer se casar. Ele adiciona que não permitirá que ninguém se interponha. Judith não esperava por essa resposta, mas em seus pensamentos, diz a si mesma que estão em maio, e que só em setembro ele conhecerá Cerne. Ela se diz que deverá tentar evitar o casamento até então. Judith olha para o imperador, e diz que sendo assim, ela deseja se casar, em um dia em que as flores de cerejeira voem como a neve. Theo não parece muito feliz com isso, pois sabe que as cerejeiras não florescerão até março do próximo ano. Ainda assim, ele diz que se é isso que ela deseja, então esperarão por um dia, em que as cerejeiras voem. Ao mesmo tempo, estamos na mansão do Ducado Fairgreen. Neste local, o pai de Judith pergunta em voz alta para onde ela foi. Marie toma coragem, e diz ao Duque que a senhorita Judith mandou entregar uma carta onde explica tudo. O pai e os irmãos começam a ler a carta. Judith menciona que na noite das máscaras, cometeu um grande erro com o imperador, então explica que por enquanto, ela se esconde por medo de que as consequências de seus atos os machuquem. Ela diz que se o imperador vier perguntando por ela, envie Marie em seu lugar, pois assim ele desistirá ao não encontrá-la. Por fim, ela se desculpa por preocupá-los, e pede que tentem se manter saudáveis até que se vejam novamente. O Duque então, pede a Cain e Tussin, que preparem os cavalos para ir procurar Judith por toda a capital. Pois é provável que ela não tenha ido muito longe. Tussin pergunta para onde ele irá, e com um olhar sombrio, o Duque responde que irá ao Palácio Imperial naquele mesmo instante. Pouco depois, vemos Judith mencionar sentir-se um pouco cansada, após passar toda a manhã experimentando diferentes trajes por ordem de Theo. Ela lembra como minutos antes, ele foi muito protetor com ela diante do estilista, quando escorregou sem querer. Enquanto caminha ao lado do imperador, ela pensa que ele lembra muito a sua família. De repente, ela para ao ver um quadro de uma criança com cabelos loiros. Ela se vira para Theo, e pergunta se é ele. Theo concorda, e ela se sente orgulhosa por tê-lo reconhecido. Ele pergunta se ela quer dizer mais alguma coisa, e ela brinca, perguntando se ele esperava que ela dissesse que ele era bonito desde jovem. No entanto, ele apenas a olha e depois se vira, dizendo melancolicamente que era. Ao notar a mudança de atitude, ela pergunta se disse algo errado, mas ele responde que não. Judith está certa, de que há algo mais por trás de sua atitude, mas prefere mudar de assunto, e pergunta por que ele quer se casar com ela. Theo responde que a razão é que passou sua primeira noite com ela. Judith questiona o que teria acontecido se ele tivesse passado aquela noite com outra pessoa, mas ele apenas responde que isso não aconteceu. Internamente, Judith pensa que logo ele mudará de opinião quando conhecer Cerne. Devido a isso, ela comenta com o imperador, que mesmo assim, ele poderia se arrepender de se casar com alguém com quem passou apenas uma noite, e menciona que certamente poderia conhecer alguém melhor. Ao ouvir isso, Theo a olha com segurança, e diz que não há ninguém melhor do que ela. Em seguida, menciona que mesmo que houvesse, ele só quer estar com ela. Ele pega a mão dela, e diz que mesmo que ela não leve isso em consideração, deve lembrar que ele não tem intenções de deixá-la ir. Ao terminar de dizer isso, ele beija sua mão em um gesto carinhoso, e ela fica envergonhada e surpresa ao mesmo tempo.
Aquele momento é interrompido quando uma voz de fora pede, entre gritos, para deixá-lo entrar. Tel segura Judith entre seus braços de forma protetora, mas ela acredita reconhecer aquela voz. Então, vemos o Duque Genovese, que se dirige mal educadamente ao imperador. No entanto, ele fica muito surpreso ao se deparar com a imagem do imperador, sorrindo para ele com sua filha entre os braços. Em seguida, vemos eles e os irmãos de Judith sentados em uma mesa em um encontro tenso. Tel quebra o gelo, pedindo para se acomodarem. No entanto, Judith pensa que é impossível comer em uma atmosfera tão tensa. O Duque pede ao imperador que lhe diga o que sua filha fez, e menciona que se oferecerá para assumir a punição em seu lugar. Envergonhada, Judith pensa que se isso acontecesse, o gênero da novela seria outro. Tel começa a explicar que ela cometeu algo muito grave, e quando estava prestes a dizer o que aconteceu, Judith faz um barulho estranho de surpresa. Seu pai pergunta se ela está bem, e Tel pede que chamem o médico imediatamente. Ela explica que está bem, mas internamente pensa que é inevitável que sua família descubra o que aconteceu. Por isso, ela toma coragem, e começa a explicar a situação em voz alta, admitindo que na Noite das Máscaras, ela passou uma noite com o imperador. Seus irmãos ficam muito surpresos com isso, enquanto Tel mostra um sorriso inocente. Por outro lado, seu pai parece muito irritado. Judith se desculpa e menciona para si mesma, se sentir um pouco envergonhada por ter desapontado sua família. O Duque se levanta da mesa com raiva, e pergunta como o imperador ousou cometer um ato assim com sua filha. Ela fica surpresa com isso, e tenta explicar que as coisas não são assim, que ela foi a primeira a querer seduzi-lo. No entanto, seus irmãos a interrompem, reagindo da mesma maneira que seu pai. Tussin pergunta como é possível que o imperador tenha ordenado que sua inocente irmã inventasse algo assim. Cain expressa seu pesar, ao constatar que o indivíduo a quem jurou lealdade acaba por revelar-se desonesto. Em meio a gritos, alegam ser impossível que seu anjo tenha tentado seduzir o imperador. No seu assento, Judith se envergonha ainda mais. Tel, em seguida, afirma que mesmo que não acreditem, essa é a realidade dos acontecimentos. E em contrapartida, Judith comprometeu-se a assumir a responsabilidade. O Duque questiona se Tel realmente deseja se casar com Judith, baseando-se apenas nessa noite. Tel, firme em seus princípios, enfatiza seu valor pela pureza, afirmando que sempre prometeu dedicar-se integralmente à única mulher que amasse. Judith, embora disfarce sua tranquilidade, enfrenta o olhar hostil de seu pai em relação a Tel. O Duque sugere que, se essa for a decisão, devem escolher uma data adequada para o casamento. Ele acrescenta que não se oporia a realizá-lo no dia seguinte, mas Judith interrompe, e com o olhar, consegue apaziguar seu pai. Pouco depois, o Duque continua, mencionando que é comum nos dias atuais, os jovens passarem tempo juntos antes mesmo de se casarem. Ele ressalta que isso também não constitui um erro irreparável, e conclui afirmando que por enquanto, não há nenhum acordo formal. Em seguida, coloca a mão no ombro de Judith, e sugere que seria melhor que retornassem para casa. Judith questiona se Tel a deixará ir sem tomar nenhuma atitude. Nesse momento, o imperador eleva a voz, e pergunta ao Duque se lembra da promessa feita naquela manhã, de retribuir o favor ao permitir que ele inspecionasse o palácio. Genovese responde afirmativamente. Tel, expressando sua gratidão, diz que o único gesto de reconhecimento que busca é a aceitação como genro. Por fim, com um sorriso, questiona se isso o enlouqueceu. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Isso impulsiona o nosso canal no YouTube e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!